discursos que tivemos aqui, parece-me que acho que vou para lembrar um bocadinho. Espero bem que não, porque não quero que os vossos ouvidos saiam daqui ao fim do dia nada que se pareça. O título do meu discurso menciona história ou história. São dois termos que hoje em dia são utilizados e que eu tive curiosidade em saber qual deles seria o correto. Por aquilo que me percebi, por aquilo que consegui ler, entendi que tanto história com H, como história com E, como podem ver no título, existem hoje em dia em simultâneo, sendo que história associa-se apenas a contar uma história de ficção, obviamente a imagem associada a isso, o seu significado, e história, com H, implica então a contagem de uma história que pode ser de ficção ou apenas também a evolução da vida de uma pessoa, a vida de um país e por aí fora. Então, aquilo que eu vos queria contar, de facto, é uma história. E é uma história. E para contar uma história, eu gosto de usar um livro. Eu podia contar a história sem ter o livro, mas não tenho a mesma casa. Portanto, eu vou utilizar o livro. E o livro fala-nos de A Pedra no Meio do Caminho. Para vos contextualizar, eu conto muitas histórias. Todos os dias conto histórias. Tenho 3 crianças lá em casa, portanto, histórias estão presentes no meu dia-a-dia. E acreditem, são fantásticas, tanto para eles como para mim. Então, esta história faz-nos remeter para que há muitos anos atrás, falava-se de um rei que era muito sábio e não poupava esforços para ensinar bons hábitos ao seu povo. Uma noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma enorme pedra na estrada. Passava junto ao palácio. Depois, escondeu-se atrás de uma cerca e esperou para ver o que acontecia. Primeiro, veio um lavrador com uma carroça carregada de sementes para moer. Olha a minha pouca sorte, disse ele com as 2 mãos em cima da cabeça. Depois, desviou a parelha de cavalos e contornou a grande pedra, a resmungar. E lá foi sempre a queixar-se dos preguiçosos que não retiraram a pedra do caminho. Logo a seguir, passou um jovem soldado que vinha a cantarolar, muito satisfeito, tão distraído que até chocou com a pedra, estatelando-se no chão. Porém, ergueu-se logo a seguir e, agitado, inclusivamente de espada no ar, enfureceu-se como os preguiçosos que deixaram a pedra no meio do caminho. E, por fim, também ele se afastou, sem pensar uma única vez que ele próprio poderia retirar a pedra. A seguir, passou um padre, que também se sentiu atropelado pela pedra, mas por isso simplesmente respondeu e ficou a lamentar-se dos preguiçosos que não tiraram a pedra do meio do caminho. Passaram mais 2 frades, um madeirinho, um nome, um vagabundo e outros mais. Durante todo o dia passaram pessoas naquele caminho que se sentiam atropelados pela pedra, mas que apenas a evitavam, contornavam e queixavam-se dos preguiçosos que a não retiravam do caminho. Finalmente, ao cair da noite, passou por lá a filha do boleiro. Estava cansada, pois desde cedo ajudava o pai com o trabalho. Quando viu a pedra, estancou e disse para si mesma: olha para isto, já estás quase a escurecer e alguém pode tropeçar nesta pedra e magoar-se. Vou já tentar tirá-la do caminho. E assim foi. Esforçando-se, tentou arrastar a pedra, que era bastante pesada. Já empurrou e puxou e inclinou, até que realmente conseguiu movê-la. Para sua surpresa, encontrou, debaixo da pedra, uma caixa. Ergueu-a, era pesada, e tinha, entanto, os seguintes dizeres: esta caixa pertence a quem retirar a pedra. Curiosa, como os presentes que ela deve receber, a rapariga abriu a caixa, até porque era para ela. A rapariga abriu a caixa, e quando descobriu que estava cheia de ouro, correu para casa com o coração aos saltos. O rei saiu do seu esconderijo e também se alegrou por ver que havia alguém que, em vez de reclamar, se esforçava por resolver
aquele problema. Bem-me ser à conversa. É esta a história que eu vos deixo hoje, que vos faz pensar quantas pedras nós não encontramos no caminho, que nos incomodam a nós e a alguns outros que também partilham esse caminho e se calhar que retiramos. Vamos pensar nisso da próxima vez que começarmos uma pedra. Pode ser? Boa noite. Obrigada.